E aí, galera, tudo médio? Médio pra ruim? Comigo tá. Vamos falar desse jogo, né? Esse jogo que o Fluminense joga 2 pontos no lixo por algumas decisões e por o técnico, por falta de elenco também em algumas posições. Mas enfim, o Fluminense, mais uma vez, não sabe que é vencer do Curitiba lá. Já se vão 10 anos, até porque esse ano já não joga mais lá. Joga só no que vem, caso o Curitiba fique na Série A. Então, mais uma vez, e a informação que eu recebi era assustadora, né? Que no Campeonato Brasileiro o Fluminense venceu lá 3 vezes. Não pode o Fluminense enfrentar o Curitiba, com todo respeito ao Curitiba, o Fluminense só ter 3 vitórias lá. Enfim, mais uma vez o Fluminense perde pontos pelo caminho contra times piores. Se almeja ser campeão, jogou fora 2 pontos mais uma vez. Jogou fora 2 pontos contra o Bahia, com desperdício do Serna. Jogou 3 pontos contra o Vasco, por uma postura asquerosa e tosca. Contra o Palmeiras, dá pra dizer que não teve o desperdício, mas eu acho que teve a questão de poupar para focar no Carioca. E mais uma vez o Fluminense poupando para focar num jogo que, na minha visão, não é difícil. Esse time que entrou aqui com alguns reservas, com o Ignácio, com o Guga, com o Arana, que hoje é reserva, com o Ganso, com o Soteldo e com o Castilho, perfeitamente ganha do Laguaira na Venezuela. E caso isso não aconteça, pelo amor de Deus, o Fluminense precisa rever seriamente o seu elenco. Esse Fluminense não é capaz de vencer o Deportivo Laguaira na Venezuela com o elenco que jogou hoje, com a escalação Fábio, Guga, Ignácio, Freitas, Arana, Hércules, Martinelli, Serna, Ganso, Soteldo e Castilho, não ganha de ninguém. Então, na minha visão, esse é o primeiro elo de erros que fez o Fluminense não vencer esse jogo. Vamos lá, o Fluminense criou oportunidades? Criou. Primeiro tempo teve o chute do Soteldo, que vai para fora, outro chute do Arana, que a bola desvia, o goleiro Pedro Rangel faz a defesa e joga para escanteio. Depois disso, eu não lembro de outro lance assim de grande perigo no primeiro tempo, além do gol. Foi, na minha opinião, foi um gol discutível, a anulação do gol do Serna, até porque foi uma disputa de bola dentro da área. O jogador do Curitiba enfeita demais, ele faz uma cena, uma mise-en-scène do caramba para mostrar pro árbitro que, segundo ele, sofreu falta e sequer interferiu no lance. Enfim, contra o Cap, que teve uma falta que não interferiu no lance, dá o gol. Hoje, que não interfere no lance, não dá o gol, anula. Enfim, é muita boa vontade, né, da arbitragem, muita boa vontade. A arbitragem adora anular gols do Fluminense, é muito pelo em ovo, e mais uma vez o pelo no ovo foi achado. E mais uma vez, o gol foi anulado, o gol de Serna. Provavelmente ditaria um pouco o ritmo do jogo. O Fluminense recuaria, e na minha visão era a melhor estratégia contra o Curitiba, até porque no segundo tempo o Curitiba se tacou para frente do Fluminense. Antes de falar do segundo tempo, falar que o Curitiba levou perigo em 2 lances. No gol, eu acho que no chute do Ronier, que o Fábio não consegue pegar e deixa a bola escanteio, faz uma grande jogada ali, dribla bem o Guga e o Serna, mas o Curitiba não criou um volume absurdo para vencer o Fluminense hoje. O Fluminense faz questão, ele se esforça para levar gols, se esforça para perder jogos e jogar pontos no lixo. É impressionante como o time do Fluminense ele se esforça, é aquela vontade, a gente precisa perder ponto, a gente precisa enfrentar o adversário mais fraco, precisa não vencer. Porque o domingo que vem, ou sábado que vem, acho que é sábado, vai pegar um adversário dificílimo. Vai vencer? Acho que não, né? Enfim, vamos ver. Tomara, né? Espero que ganhe. Mas com uma postura de bundão, não vai vencer, como teve contra o Vasco. Tem que ter uma postura séria e tem que entender que esses jogos são para vencer. Jogou contra o Palmeiras, não venceu. Jogou contra o Bahia, não venceu. Fez uma partida tosca contra o Vasco e perdeu. Hoje, jogo para vencer, não venceu de novo. Entendeu? Aí isso vai minando. Mas enfim, no segundo tempo o Curitiba ele vai para cima do Fluminense e o primeiro boa chegada do Fluminense no segundo tempo é o lance do Soteldo, que, pelo amor de Deus, Soteldo, gente, recebe o lançamento perfeito do Martinelli, tá no 1 contra 1, dribla o zagueiro, espera o goleiro vir para fechar o chute e erra. O Soteldo é isso, gente. O Soteldo que foi bastante acionado no jogo, até conseguiu produzir alguma coisa, mas não foi decisivo. Dizer que não foi decisivo, eu vou dar um asterisco, né? Ele sofre a falta que sai o gol. Mas é só isso. Porque o Soteldo é um salseiro que não dá em nada. Jogador que tenta e não faz. Lance para decidir, para definir, não consegue. Esse é o problema. O Fluminense tem dificuldade de jogadores decisivos. Enfim, o John Kennedy foi decisivo. Dá para dizer que ele está evoluindo. Teve um lance quase. Enfim, vamos lá. Vamos dizer porque eu acho que o Fluminense ele não venceu o jogo e correu o risco de se ferrar mais. Foi com essa mexida aqui aos 11 minutos do segundo tempo. Ele tira o Martinelli e bota o Otávio. O Otávio, que é um jogador que não tem a menor condição de jogar pelo Fluminense. O Otávio, que num lance, se eu não me engano, foi de escanteio ou de falta,
tem um contra-ataque pro Curitiba. Então, primeira ação dele com bola no jogo, o Otávio, tem um contra-ataque que ele tá esbaforido para voltar pra marcação, porque é um jogador que não tem a menor condição de acompanhar o ritmo do futebol do brasileiro de alto nível. Uma loucura. O cidadão do Curitiba cruza a bola para dentro da área, quase que o Otávio vai. O jogador do Curitiba cruza a bola para dentro da área e ele espana a bola para trás, cedendo o escanteio. É um jogador assim tenebroso, uma aberração que sempre compromete quando está em campo. É impressionante porque minutos depois, no gol do Curitiba, que saiu 10 minutos depois da entrada do Otávio, porque o futebol castiga, a incompetência é castigada. O Otávio é um castigo pro futebol. Os deuses do futebol foram lá e puniram o Fluminense com a entrada do Otávio, que no gol o Lucas Ronier humilha o Otávio. Ele recebe pelo meio de campo, o Otávio ele se recusa a fazer a falta, talvez ele tentasse, mas ele é ruim, ele é um péssimo jogador, não tem tempo de bola, precisa de um relógio para acertar o tempo de bola, não consegue, não rouba a bola, deixa o Ronier tocar a bola pro Moisés, não, qual é o nome dele? O Josué cruza a bola para dentro da área e, na minha visão, erro total do Guga, que não estava lá, estava o Alisson para marcar, o time do Fluminense olhar a bola, viajar toda a área e o Arana não ter percebido, enfim, e o cidadão lá que fez o gol, que foi ele entrou, né? É o Kozer, que entrou durante o jogo, veio e fez o gol do Curitiba. 1-0, e eu já tinha aceitado que o Fluminense não só ia perder pontos, como não ia conquistar nenhum contra o Curitiba. Mas, enfim, o Zubeldia mexe, depois do gol, ele bota o John Kennedy de cano, eu acho uma loucura. Enfim, mas ele tenta, bota os dois que não são bons de bola aérea, isso eu vou falar no finalzinho, porque tem um detalhe. Apesar do Castilho não ter feito um jogo bom, é um jogador de bola aérea. Talvez ele, no lugar do Cano no último lance do jogo, teria feito o gol. Esse é o problema. Você bota dois atacantes para tentar ir pro abafa, botar a bola na área, e eles não são bons de cabeça, enfim. Mas de qualquer forma, o Soteldo arruma falta na esquerda, o Savarino cobra, o Pedro Rangel sai mal na bola, John Kennedy consegue escorar para dentro do gol, achei até que fosse anular, né? Porque a arbitragem nesse jogo foi tenebrosa, um juiz extremamente caseiro, o Rafael Rodrigo Klein, que é um péssimo árbitro, um árbitro horroroso, que simplesmente não tem critério nenhum, e fez uma arbitragem tosca mais uma vez, mas isso aí não é de surpreender, né? Porque de surpreender o Fluminense poupar um jogo desse, que não tinha necessidade nenhuma. E perdeu o Lúcio, tudo bem, bota Savarino. É isso. Canóbio sentiu o desgaste? Bota o Serna, beleza? Mas, pô, sai Samuel Xavier, aí você tira o James, você tira o JK, que é o titular. Pra quê? Enfim, horrível. E o Arana também, que não gostou da partida dele, apesar dele ter feito o cruzamento, né, pro Cano no último lance, mas vamos falar disso do lance do John Kennedy. Mas se empata, aí fica aquele jogo lá e cá. Teve um lance só do Curitiba que levou um certo perigo, não lembro quem chutou, mas pela ponta direita o cara do Curitiba chuta forte, a bola não passa tão perto, mas enfim, é o Breno Lopes chuta a bola e vai para fora, e o Fluminense tem duas chances. Uma com um erro na saída do Curitiba, o Fluminense abusou pouquíssimo disso, o Curitiba errava bastante, e o Fluminense punia muito pouco. O Fluminense é um time que pune muito pouco os adversários que punem o Fluminense. Mas enfim, rola o erro, a jogada pela esquerda, ou com o Soteldo ou com o Arana, eu acho que foi com o Arana rola no John Kennedy, faz belo drible dentro da área, chuta forte, e o Pedro Rangel faz excelente defesa, a bola ainda bate na trave, meu Deus do céu, cara, e vai para fora no escanteio. Outro lance também foi do Cano, que o JK briga pelo meio, boa partida do JK, briga pelo meio, toca no Cano, o Cano opta pela finalização e finaliza muito mal. E no último lance do jogo, a bola na ponta esquerda com o Arana faz o cruzamento bem, o cruzamento faz o arco certinho na cabeça do Germán Cano, só que o Germán Cano não é um jogador de bom cabeceio, e cabeceia a bola para fora, então acho que poderia, com o Castilho, ter feito o gol, levado mais perigo, rendido um escanteio, enfim. Mas não aconteceu. O Fluminense joga 2 pontos no lixo, mais uma vez, tal qual aconteceu contra o Bahia, porque o Bahia estava com -1 e o Serna perdeu um gol feito. Mais uma vez o Fluminense perde pontos, vê pelo caminho a distância do Palmeiras provavelmente aumentar, vai para 5 pontos a distância, a não ser que o Bahia vença, o Bahia vai para 20, o Palmeiras fica a 2 pontos, diminuiria. Mas enfim, vamos lá, vamos ver como é que vai ser. E o São Paulo passou a gente no saldo, né? O São Paulo fez 4-1 no Cruzeiro. Valeu, Cruzeiro. Valeu. Belíssimo jogo do Cruzeiro. Enfim, ninguém mais chega. O Atlético chegaria a 19, mas enfim, não passaria. O Bahia passaria com um jogo a menos, mas enfim, o campeonato é longo e eu acho que o Palmeiras ficar perto é mais importante do que o Bahia desgarrar. Acho que o Bahia não tem um elenco tão forte assim, acho que pode ser equivaler com o nosso. De qualquer forma, é isso. Próximo jogo, o Fluminense é contra o Super Deportivo Laguaira,
que vai exigir, então, uma poupada imensa do time do Fluminense, né, pelo visto, e que, sendo bem sincero, faça saldo. Se poupou hoje contra o Curitiba e perdeu ponto, que faça saldo contra o Laguaira. E que no sábado que vem, enfrentando o Flamengo, o Fluminense tenha coragem, não tenha medo, e mostrar que, vamos ver com o Lúcio Acosta de volta, com o Canobi, enfim, com um time mais completo, o Fluminense desempenha um futebol interessante, que vença o Flamengo que foi exposto aí contra o Bragantino, enfim, mas o time tá na cobrança e tal, vamos ver, vai enfrentar o Santos agora, pode ter um oba-oba de volta, né, enfim, mas é isso, é um jogo que certamente vai ser disputa de posição na tabela, mas é isso então, deixa eu lá que você gostou, e olho, administra, poupar hoje não teve necessidade, pontos fora. Mas enfim, eu posso estar sonhando alto demais, mas eu acho que um time grande tem que sonhar com título, não com vaga. Mas então é isso, galera. Deixa o like se você gostou, se inscreve no canal. Até a próxima, valeu!